Oi, então o Léo vai ganhar um macacão novo. Olha o macacãozinho dele aí. A gente vai fazer com a agulha número 3 e com um fio de lã, né, molê, de outra cor. Ó, esse mesmo macacãozinho, tá? Eu vou usar a agulha número 3. Olha, ele abotoa aqui na frente, a gente tem como abotoar. E eu vou fazer exatamente esse mesmo modelo, porque algumas pessoas ficaram com dúvida também, a pontuação que eu tinha colocado no vídeo anterior tinha um equívoco, então vou fazer aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, desse mesmo jeitinho. Eu vou iniciar aqui com uma lã com 20 correntinhas, é uma lã de outra cor, tá? Eu vou fazer 20 correntinhas e depois, para iniciar a minha carreira, que ele vai ser todo em ponto alto, para iniciar a minha carreira eu faço 3 correntinhas e vou encher essa minha primeira carreira com 20 pontos altos. Você pode contar essas 3 correntinhas como um ponto alto ou deixar essas 3 correntinhas e fazer ainda os 20 pontos altos e ficar com um total de 21. No final não dá a diferença, tá? Se você contar as correntinhas como ponto alto ou não. Não vai dar diferença no final, não. Então, a gente vai preenchendo toda essa primeira carreira com pontos altos. Eu tô deixando o ponto um pouquinho mais frouxo, mas você pode fazer um pouquinho mais apertadinho. Ó, já preenchi a minha fileira todinha. Eu vou virar o meu trabalho, vou fazer 3 correntinhas. E aí, eu faço um ponto alto. Fiz 3 correntinhas, vou fazer um ponto alto e um aumento, tudo em ponto alto. Um aumento de ponto alto. E aí, depois desse aumento, eu vou fazer 10 correntinhas. 10 correntinhas, tá? Para ficar uma manga bem fofinha. Se você quiser uma manga mais apertadinha, pode fazer 8 correntinhas ou 7. E aí, eu vou pular 5 pontos, vou entrar no meu 6º ponto. Vou fazer, ó, pulei 5. Não, acho que eu pulei errado, peraí. Vamos pular 5 pontos. Vou pular 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou entrar no 6º pontinho. E eu vou fazer pontos altos. Então, eu vou entrar aqui, 5 pontinhos, vou fazer um ponto alto aumentado, tá? Eu vou fazer um aumento. Esse meu primeiro aqui é um aumento. É um aumento que a gente vai fazer aqui, tá? Me perdi um pouquinho, mas é um aumento. Depois eu vou fazer um ponto alto, mais um aumento, um ponto alto, e mais um aumento para terminar essa minha sequência aqui de pontos. Tô fazendo um pouquinho devagar, que a minha mão tá doendo bastante hoje. A tendinite às vezes ataca, né? Aí tô fazendo um pouquinho mais devagar. Tá, terminei aqui com um aumento. Após, vamos fazer mais 10 correntinhas para fazer a outra cavinha do braço. Mais 10 correntinhas. Isto, mais 10 correntinhas. E aí, eu vou pular 5 pontos, não são 7, igual tava lá na primeira vez da receita, 5 pontinhos. E aí, eu vou fazer um aumento, um ponto alto, tá? Um aumento, não fiz o aumento ainda, ó. Esse primeiro aí é um aumento. Esse é um aumento. Um ponto alto. E para terminar, mais um aumento. Preste atenção, a gente tem aqui aquelas 3 correntinhas, tá? Então, esse aumento você pode fazer ele direto no ponto, mas também pode fazer um no ponto e um numa beiradinha ali da correntinha para ficar um pouco mais reto. Não há essa necessidade, mas a gente pode fazer assim também. Vai ficar dessa forma, ó. Tá? Aí, agora eu vou virar o meu trabalho. Vou virar. E vou preencher tudo isso com ponto alto.
tudo isso. Vai dar um total de 36 pontos. Mas se você fizer e der 38 ou der 35, tudo bem também. Ó, fiz 3 correntinhas e vou começar a encher, ponto sobre ponto. O meu ficou com um total de 36 pontos, mais essas 3 correntinhas iniciais. Mas pode ser que você, ao longo do caminho, perca um pontinho, faça um pontinho a mais. Então, se der 38, se der 35, né? Eu acredito que vai dar de 36 para cima. Não tem problema, porque se você está contando as 3 correntinhas, vai dar um total de 37 pontos, né? Se contar as 3 correntinhas como um ponto. E aí você vai preencher tudo, tá bem? Preencheu todo ele. O meu ficou aqui, ó, com a primeira carreira, né? Com os pontinhos. Depois vem essa das correntinhas. E essa outra fechando com 36 pontos. E o que eu vou fazer? Agora eu vou subir da minha carreira 3 até a carreira 7 com 36 pontos, tá bom? Todas elas, tá bom? Com 36 pontinhos, tá? Olha lá, já fiz até a carreira 7 com 36 pontinhos, ele já tá desse jeito, ó. Parece um colete, ok? E aí agora nós vamos unir e vamos crochetar em círculo, ó. Aqui foi a primeira carreira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima carreira, ok? Fechamos a sétima, vamos fechar aqui com um pontinho baixíssimo. Ó, um ponto baixíssimo aqui, ok? Fechou. Fechamos com ponto baixíssimo. Vamos fazer 3 pontos para subir. 1, 2, 3. E aí vamos fazer uma sequência que ela é um aumento e 5 pontos altos. Um ponto alto aumentado, né? Um ponto alto de aumento e 5 pontos altos de sequência. E vamos fazer em toda a volta. Lembra que eu falei que eu tinha ali as 3 correntinhas que eu não estava contando como ponto, então tinha 3 correntinhas mais 36 pontos? Agora eu também fiz novamente mais 3 correntinhas aqui para iniciar essa carreira. Então, pode ser que a sua pontuação fique um pouquinho diferente da minha, mas não vai dar diferença, até porque a lã ela é bem maleável, ela vai te proporcionar, assim, ou uma roupinha bem fofinha, bem mais frouxinha, roupinha de neném, né? Então, se ficar com um pontinho a mais, não tem diferença, não faz diferença no final do trabalho, tá bem? Vamos fazer uma sequência de um aumento e 5 pontos. Um aumento e 5 pontos. Um aumento em 5 pontos é ao redor de toda essa volta de número 8, tá? Algumas vão achar 42 pontos, outras, contando com as correntinhas, vão achar 44, tá bem? Então, vamos fazer essa sequência até a carreira 11, ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto, ou 42 ou 44. Ó, agora, tô mostrando aqui para vocês o seguinte, ó. Fui fechar a minha carreira, e aí quando eu tô fechando aqui, eu não tô fechando com 42, eu tô fechando com 43 e mais essa de correntinha que deu 44. E aí você vai dizer, mas na receita tá 42, dá certo também com 42 e dá certo com 44, ok? Vou fazer até a carreira 11 assim, dessa forma, tá? Todas da mesma ponto sobre ponto. Olha lá. Já fiz até a minha carreira número 11, ponto sobre ponto. Ó, agora a gente tá aqui no meio, na divisão, tá? Quem tiver a sequência com 42 pontinhos, vai fazer 21 e vai unir. Quem tiver, como eu agora nessa sequência do macacão, que deu 44, a gente vai fazer 22 pontinhos para unir a primeira perna, tá? Vou fazer aqui 3 correntinhas para começar a carreira e vou fazer 22 pontos, ok? Vou fazer 22 pontinhos até chegar ao meio da perninha do meu macacão. Então, devagarzinho, eu tô chegando lá, fazendo ponto sobre ponto até chegar no meio do macacão. Cheguei aqui no meio, ó. Olha lá.
Se eu fizer somente 21 pontinhos, vendo pelos 42, vai ficar faltando um pontinho ali no final. Então, como eu tô com 44, eu preciso chegar nos 22. Tô colocando mais um pontinho aqui. Fiquei com 22 pontos nessa perninha e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Ó, vou unir com ponto baixíssimo, ó. Ok? Aqui. Tô fechando aqui com pontinho baixíssimo e vou continuar a minha sequência com mais 3 correntinhas e fazer mais 2 carreiras, ponto sobre ponto, ok? Ponto sobre ponto, mais 2 carreirinhas, tá? E essa perninha vai ficar compridinha, fazer essa e depois vamos fazer a outra. É só começar a carreira do outro lado e fazer a outra, tá bem? Então, ó, é simples, você vai fazendo ponto sobre ponto, tudo com ponto alto. E eu tô usando a agulha número 3. E o trabalho com a lã, ele rende bastante, né? Quando a gente tá assim com a mão mais doloridinha, a lã até facilita, porque ela é bem mais macia. Então, estamos lá, terminando essa sequência dessa perninha, com ponto sobre ponto, tá, gente? Toda essa primeira perna, que ela vai ficar com um total de 22, eu acho. Parei até de contar já. Vai ficar com um total de 22 pontos. E aí a gente fecha a perninha depois que fizer 3 carreiras. Se você quiser fazer um macacãozinho comprido até o pezinho, é só ir aumentando essa perninha, né? É só ir aumentando e fazendo uma perninha bem mais compridinha, tá? E também vai da imaginação de vocês, né? A imaginação conta muito. A criação, a imaginação, aí vai deixando fluir, tá? A gente fecha assim, com ponto baixo, e vou fazer mais uma camadinha aqui, mais uma camadinha, olha como tá ficando. Faço mais uma camadinha e vou fazer do outro lado pontos altos também, para ficar igual, tá bem? Olha lá, já tá com as 2 perninhas, já ajeitadinha, ó, já tá bonitinho. Eu acho que eu fiz só 2 carreiras mesmo, nem fiz 3, né? Ah, não, fiz as 3 sim. Aqui ficou um buraquinho, se acontecer isso com vocês, depois dá um pontinho por dentro. Fiz 3 carreirinhas de um lado e do outro. E agora vamos pra manga. A manguinha do braço tá lá, se quiser deixar um macacãozinho sem manga, também já é uma opção. Normalmente eu gosto de pegar aqui, ó, nesse pontinho, para começar as mangas das blusinhas, né? No caso do macacão aqui. Como é todo em ponto alto, eu começo novamente com 3 correntinhas. Começo com 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer pontos altos na lateral de um ponto alto. Então, eu vou colocar 2 pontos altos nessa lateral. Porque é um ponto alto, né? Eu vou colocar 2 pontos, ó, nessa lateral, 2 pontos, 3 correntinhas e 2 pontos. E aí agora fica mais fácil porque a gente já pega no ponto normal, né? Vamos fazer ao redor da manguinha todinha, assim, ponto sobre ponto. A minha manga ficou com um total de 20 pontos. E aí é aquela mesma história. Minha manga ficou com 18, não dá problema. Minha manga ficou com 22, vai ficar um pouquinho mais, uma manga um pouquinho mais fofa. Minha manga ficou com 28 pontos. Diminui isso, né? Desmancha, refaz, porque vai ficar muito bufante. Ah, minha manga ficou com 12 pontos. Com 12 não dá. Ó, aqui a gente tá de novo num ponto alto. Toda vez que a gente vai trabalhar na lateral de um ponto alto, eu coloco 2 pontos altos ali, tá? 2 pontinhos. Então, a gente também já vai tendo essa noção. Tem muitos pontos além, vai dar errado. Tem muitos pontos a menos, também vai dar errado. 1 ou 2 pontinhos nessa situação da manga
não vai dar diferença, tá? Ó, aqui parece que vai dar um defeitinho, mas vocês vão ver depois que quando a gente deita a manguinha, tá certinho. 2 pontinhos na lateral do ponto alto, ó. Viu? 2 pontinhos. E a gente segue aqui com pontos altos. É um pouquinho mais difícil, porque ele já tá bem apertadinho, né? Que era aquela parte das correntinhas, que nós fizemos das 10 correntinhas. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto, né? Ponto alto em cima de ponto alto, toda a manguinha. E aí a mesma orientação. Quer uma manguinha mais curta? Faz um número menor de carreiras. Quer uma manguinha mais comprida? Faz um número maior de carreiras. Cuidado para não escapulir, tá, gente? Porque às vezes a lã ela é mais grossa, você pensa que já pegou aquele ponto, não pegou, e aí depois do trabalho pronto fica um buraquinho. E aí não é muito legal, né? Tá? Então vamos fazendo devagar. Eu tenho aprendido muito com vocês. Vocês são umas pessoas assim maravilhosas, só me incentivando. Então eu tenho mais e mais vontade de criar coisas novas, né? Ó, a gente tá lá fechando aqui a carreira, ponto baixíssimo, ok? Fechou. Fechei toda ela com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer mais 3 carreiras com essa mesma proporção, ponto sobre ponto, tá? Dos 2 lados, tá bom? Olha lá, o meu macacão já tá, e eu já fiz o acabamento numa manguinha e numa perninha para vocês verem como ficou. Ó, aqui a gente vai trabalhar com ponto baixo. E aí eu mudei a cor da linha. Tô usando uma linha um pouquinho mais escura para dar o contraste, né? Na outra roupinha eu usei um azul mais clarinho também para dar o contraste. E aí eu faço assim. Começo aqui do meinho da perna. E como a minha perninha tá com 22 pontos, né? A sua pode estar com 21, ou com 20, ou com 23. Nós vamos fazer uma sequência de diminuir ao longo da perninha toda 3 ou 4 pontos, 4 ou 5 pontinhos no máximo, de 3 a 5 pontos, tá? Que a gente vai diminuir. Então, eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição ao longo de toda a perninha. 4 pontos e uma diminuição. Ah, eu posso fazer uma perninha um pouquinho mais apertadinha? Pode. Ah, eu gostaria de deixar um pouquinho mais frouxo. Você faz um número menor de diminuições ao longo da perninha. Eu tô fazendo aqui na perninha exatamente como eu fiz no macacãozinho azul, tá? 4 pontos e uma diminuição ao longo de toda a perninha. Então, são 4 pontos e uma diminuição. 4 e uma diminuição ao longo de toda a perninha, tá? 4 pontinhos e uma diminuição. Diminuição sempre pela alcinha da frente, tá bem? Sempre assim, 4 pontinhos e uma diminuição, tá? Esse macacãozinho vai ficar um pouquinho maior, porque eu estou fazendo um ponto mais frouxo, estou fazendo um pouco menos de pressão na agulha, porque a minha mão não tá muito legal. E aí ele vai ficar um pouco maior. Já tô percebendo que ele tá um pouquinho maior, mas é a mesma pontuação, tá? Eu é que tô colocando um pouco menos de pressão. Então, ó, 4 pontinhos e uma diminuição, 4 pontinhos e uma diminuição. Eu tô fechando aqui com 18 ou 19 pontos. E eu vou fazer mais 2 carreirinhas assim. Ao longo da última carreirinha, se você quiser diminuir mais um pontinho para ficar um pouquinho mais apertada, tá também. Ó, ao longo da última carreirinha, eu dei só uma diminuiçãozinha no meio ali, no finalzinho, tá? No cantinho. Agora vamos pro bracinho. No bracinho, eu vou fazer 3 pontos, 3 pontos e uma diminuição. 3 pontos e uma diminuição, tá? No bracinho. Eu tinha um total de 20 pontos, né? Então, eu vou fazer 3 e uma diminuição ao longo de toda a minha manguinha. Quase que eu fiz esse macacãozinho comprido para ficar diferente, né?
Mas aí eu falei, não, vou fazer exatamente igual, porque tem algumas pessoas com dúvidas. A pontuação também que eu coloquei inicial estava errada, mas eu já consertei lá no vídeo, no YouTube, tá? No outro vídeo, né? Eu já consertei a pontuação, tinham 2 equívocos, mas foi dessa forma que eu fiz. 3 pontinhos e uma diminuição, 3 pontinhos e uma diminuição ao longo de toda a manga. E aí eu fiz mais 2 carreirinhas exatamente iguais. E se na última você quiser fazer uma diminuiçãozinha, só para ficar mais apertadinho, também rola. Olha lá, as 2 manguinhas e as perninhas também. Agora a gente vai fazer esse detalhe do botão, né, para conseguir abotoar. Vou vir bem aqui, ó, no finalzinho, tá? Finalzinho dessa abertura, vou fazer 3 correntinhas para iniciar aqui, para iniciar essa minha beiradinha para abotoar, e vou encher toda essa lateral com pontos altos. Pode ser que quando você comece a encher, 2 pontos não sejam suficientes, né? Então, é preciso ter essa ideia de colocar 2 pontos altos na lateral do ponto e nessa junção, né, no miolinho, na união entre uma carreira e outra, colocar mais um pontinho. E aí a gente vai completando. Ó, completei toda a carreira com pontos altos. 2 pontos na lateral e naquela uniãozinha mais um pontinho, ó, para fazer essa beiradinha aqui. E ela vai permitir o abotoamento, porque os pontos altos vão permitir que o botão entre. Quando eu cheguei aqui em cima, já no finalzinho, eu vou aproveitar o ponto alto e fazer pontos baixos já nele. 2 pontos baixos no último ponto alto, ó. 2 pontos baixos já no último ponto alto. E pontos baixos ao redor da gola. Você vai ver que já vai dar um formato pro macacão. Quando você colocar esses pontos baixos aqui ao redor da golinha, ele já vai dar um formato pro macacão já. Tô aproveitando, já tô prendendo essa linha, né? A linha que a gente começou a fazer, ó. Toda a volta, ok? Olha lá, já fiz e já coloquei 3 botõezinhos. Os botõezinhos aqui. E agora a gente vai trocar a roupa do menino. Vamos colocar uma roupa nova nele. Ele vai agora colocar um macacãozinho marrom. Olha lá, ele de macacão, como eu tinha falado para vocês, ficou um pouquinho mais largo, porque eu fiz um ponto um pouquinho mais frouxo, tá? Mas é a mesma pontuação. Olha como ele ficou bonitinho, tá? Do mesmo jeitinho. É um macacãozinho muito fofo, realmente parece um macacãozinho de bebê. E aí você pode brincar e fazer das cores que você quiser. Um beijo, gente! Tchau, até o próximo!